e considero o Fortaleza favorito. A gente está falando de um time que ganhou os últimos 13 jogos que disputou em casa, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, contra um que está na zona do rebaixamento, que é o 18º. E não é que ele está na zona do rebaixamento, ele mora lá, né? Das 26 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é zona do rebaixamento em 16. E eu fui procurar números de receita, de grana, que mostram o tamanho do vexame da administração corintiana ao ver o Fortaleza tão melhor que ele, num momento tão melhor que o do Corinthians na temporada. Então, por exemplo, o balanço oficial divulgado pelos dois clubes, né? Em 2023, o Fortaleza teve uma receita de 371 milhões de reais. A do Corinthians foi de 895, mais que o dobro, né? E o Corinthians não consegue, com mais que o dobro de receita, ter um desempenho sequer igual ao do Fortaleza na temporada. Então, assim, é um negócio que já chama atenção. Aí eu olho quanto cada time gasta para ter o time que tem nesse momento, né? O Corinthians, segundo dados do próprio clube, tem nesse momento uma folha salarial de 22 milhões de reais, um pouco mais que isso. 22 milhões de reais é o gasto mensal do Corinthians. Meu Deus, sabia que chegava tanto. O do Fortaleza é de 7 milhões. 7 milhões, mais de 3 vezes menos o que o Corinthians gasta por mês. O Corinthians gastou em reforços, só o que ele gastou, tá, em direitos econômicos. Por exemplo, o Memphis veio de graça, sem direitos, e vai custar 70 milhões. Só que o Corinthians gastou em direitos para trazer as contratações do ano. 172 milhões de reais. O Fortaleza, menos de 50 milhões. Então, você pega os números e vê o Fortaleza tão melhor do que o Corinthians, é um vexame a gestão do Corinthians. Porque com muito menos, o Fortaleza entrega muito mais. Pode ser que o Corinthians passe? Claro que pode. Tem jogador, tem camisa, vai decidir em casa. Mas só o fato do mundo olhar para esse confronto e hoje enxergar o Fortaleza tão melhor e a classificação do brasileiro mostrar isso com fidelidade, mostra o vexame, o desperdício de dinheiro que tem hoje no Clube Paulista. Dinheiro na mão é vendaval para o Corinthians. Mas assim, o Corinthians está certo, começou um ano meio caótico, mas essa comparação de trabalhos eu acho um tanto quanto injusta para o momento da atual diretoria do Corinthians, porque ela herdou também um problemaço. O Corinthians já não vem sendo bem administrado já faz tempo. Mas essa diretoria está no terceiro técnico já. Diretoria. Sim, o Corinthians não começou bem a temporada. É uma temporada também caótica. Mas essa questão do planejamento, o Fortaleza ele vem sendo bem administrado há quanto tempo? Desde 7 anos, pelo menos. Pelo menos. E isso tem reflexo esse ano. A gente não sabe se daqui a 4, 5, 6 anos o Corinthians vai conseguir estar num estágio bom. Eu só acho assim, essa comparação para o momento administrativa um pouquinho injusta, ainda que o Corinthians tenha começado o ano de forma caótica. Aumentou a dívida consideravelmente, aumentou os gastos do time, o time está no Z4. Mas precisou refazer um time. Sim. O Corinthians precisou refazer um time. Ele pegou quase que um elenco vazio. Não, foi uma escolha dela refazer o time, eu acho que é acertado. Acertado. Todo mundo que estava criticando já o ciclo do Corinthians, de muitos jogadores que já tinham se encerrado, eu acho que era natural que o Corinthians se refizesse para 2024. Talvez o começo tenha sido difícil, talvez a diretoria, com muita gente começando, ansiosa, e não conseguiram fazer bem as coisas. Começou caótico o ano do Corinthians, isso aí é inegável. Mas eu acho que, se a gente for comparar só o planejamento de temporadas, eu acho um pouco injusto, porque o Fortaleza já vem numa... Não, você pode colocar no combo, então, as gestões corintianas, porque esse dado que eu trago eu acho que é uma coisa mais... Eu acho que as gestões, é o clube, é como o Corinthians, com tanta grana que ele gera, com tanta receita que ele gera, e ele entrega tão pouco há algum tempo. Se a gente olhar para o time do Corinthians, só para concluir, se a gente olhar para o time do possível time titular hoje do Corinthians, com os melhores em campo, eu acho um bom time para o nosso nível de futebol brasileiro. Não é um dos melhores, mas eu acho que é um bom time. Mas assim, foi essa diretoria que, por exemplo, deixou o Matias Rojas ir embora. Sim, tem erros. E comprou com ele uma dívida de 40 milhões de reais. Claro que tem erros. Claro que tem erros. Que se a gente fizer essa comparação daqui a um ano, ela vai ser ainda mais desfavorável ao Corinthians.
e mais favorável ao Fortaleza. Será? Porque eu acho. Mas se o Corinthians não cair e conquistar um título, por exemplo... Mas, Érica, a dívida já saltou esse ano de 1,9 bilhão para 2,3 bilhões. No ano que vem a gente assim, vai... o Corinthians não para de se endividar, mas a questão não é você ter a dívida, a questão é se você consegue pagar a dívida. Esse é o problema, não paga jogador, não paga o Cuiabá, não paga o Flamengo. Fazer dívida, o Real Madrid tem dívida, o Barcelona tem dívida. Mas o Corinthians não consegue pagar, né? Suas dívidas. É que aí o Corinthians entra naquele vórtex do clube super popular grande que precisa fazer loucuras para... Então, tá indo muito mal. Contrata um jogador caro, contrata outro jogador caro, contrata outro, dá contratos longos, troca de técnico. O técnico pede um contrato de 4 anos, dá o contrato de 4 anos. Mas não era a minha intenção comparar Augusto Melo com o Marcelo Paz. Não era essa a gestão, era mostrar como o Corinthians... Nem dá, né? Nem dá pra por isso que eu falei, não dá pra comparar. Como o Corinthians é um clube que vem ganhando, que vem arrecadando muita grana e vem entregando tão pouco. No ano passado, cara, o Corinthians escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Foi eliminado pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana. E foi eliminado com muita autoridade. Então, assim, já há algum tempo o Fortaleza é mais protagonista que o Corinthians, com muito menos dinheiro. E esse ano acontece de novo. O Corinthians pode ganhar, cara, as Copas. Tem 2 Copas que ele pode ganhar. Sim. Mas assim, o Fortaleza é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A gente está comparando o Corinthians, que é um clube caótico há algum tempo, com talvez a melhor gestão do futebol brasileiro, que é a do Fortaleza. Perfeito. Sim. E isso se reflete nisso que eu falei. São 10 jogos contra o Corinthians, só do Vojvoda. 10 jogos... com 6 treinadores diferentes que ele enfrentou. E os resultados também, acho. Os resultados é importante. Você pegar o resultado desses 10 jogos que o Vojvoda enfrentou o Corinthians, foram jogos, né, difíceis também. Agora, o Corinthians tem uma coisa muito específica que ele não é permitido cortar na carne, né? O Corinthians, assim, não, vai ficar um ano sofrendo, vai jogar com... o sub-20 para economizar dinheiro, não tem essa realidade no Corinthians, é impossível. Então o Corinthians vai seguir fazendo dívida mesmo, assim, infelizmente essa é a realidade de um time já completamente caótico. Agora, olhando pelo outro lado dessa janela, que é o lado do Fortaleza, como que um time sai da Série C, se organiza de uma forma estrutural, para chegar, para brigar com os grandes nos últimos anos, em todos os campeonatos que o Fortaleza se tornou fez. Protagonista no Brasil. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente fala do Flamengo, fala agora do Botafogo e fala do Fortaleza. Assim, claro, cada um tem um peso de elenco, tem uma expectativa, mas hoje quando começa a temporada 2025, a gente não vai falar assim, não, o Fortaleza briga para não cair. Não, se o Fortaleza não brigar por um título na próxima temporada, já passa a ser frustrante. Então, olhando pelo outro lado da janela, é muito legal descentralizar um pouco, né, dessa questão do poder, do peso, do protagonismo. E o Corinthians hoje, não é de agora, né? Eu faço a conta aqui que desde 2018 o Corinthians vem penando muito. Foi campeão brasileiro em 17, foi campeão paulista ainda. Os títulos maquiaram muitas coisas que aconteciam com o Corinthians. Decisão de Copa do Brasil em 22, mata-mata das outras Copas. O Corinthians é um time que se perde em todas as temporadas, ele não sabe ter prioridades. Não, agora é a prioridade. Lembra o Luxemburgo, agora é a Sul-Americana, que é da Sul-Americana. Não, agora é a Copa do Brasil. Não, agora é o brasileiro para escapar do rebaixamento. O Corinthians é um time que a diretoria, não só essa, mas principalmente a anterior, não soube traçar objetivos e ela foi resolvendo de acordo com o que acontecia. Não, agora é o técnico jovem. Não, agora é o técnico experiente. Não, agora é o técnico gringo. Não sei o que vou fazer com o Vitor Pereira. Então, acho que muito do que vive esse caos que está o Corinthians foi muito de erro de como pagar dívidas do passado, escolhas de como ia gastar o dinheiro. O Corinthians rasgou muito dinheiro com contratação. Sabe quanto o Corinthians pagou de juros, só de juros no ano passado? 225 milhões de reais. Só juros, assim, ó. Então, juros. Mais de metade erro. da arrecadação do Fortaleza. Sim. O Fortaleza que arrecada 370 milhões por ano, o Corinthians só de juros pagou 225. Agora, então, assim, essa comparação rasga muito dinheiro, do Vojvoda enfrentando 6 técnicos do Corinthians, se você fizer com outros clubes, vai dar a mesma conta. Parecido mesmo. Vai dar. Pega o Vasco, pega o Flamengo, pega o Grêmio, São Paulo, vai dar 6, 7 técnicos. Agora é legal você ver o perfil, né? Silvinho, Antônio Oliveira. Tudo todos os clubes são assim. Todos são assim. Não, mas o Corinthians é uma coisa de maluco. São Paulo saiu do Dorival pro Carpini e agora pro Zubeldia. O Corinthians é uma coisa de maluco. São 3 Embora o Carpini não tenha sido uma opção, né? Teve que trazer alguém pro lugar do Dorival. Mas foi. Não era a escolha do clube demitir o Dorival. Sim. Eu vou mostrar como é que foram os jogos do ano entre Fortaleza e Corinthians. Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou em 0-0 em casa, mas o Fortaleza jogou melhor do que o Corinthians naquele dia. O Corinthians meio que segurou o empate. O Antônio Oliveira ainda era o treinador corintiano.
Os goleiros brilharam naquele dia. E no jogo da volta, o Corinthians jogou bem no Castelão. O Corinthians não merecia perder, não, o jogo da volta. O jogo da volta jogou bem no Castelão. A minha análise é que o Fortaleza começa a cair de rendimento já nesse jogo. O Fortaleza não está jogando bem. Ele como ganhou, já jogou mas assim, na temporada. O Yuri Alberto perdeu chances, o Corinthians teve o Pedro Raul perdeu um gol inacreditável. Incrível. O Corinthians teve uma boa partida no Castelão, mas acabou perdendo. Para mim, jogou até melhor no Castelão do que no empate 0-0. E eu quero mostrar para vocês a escalação do Corinthians naquele primeiro jogo, que mostra como o time se transformou ao longo da temporada. É outro time em relação àquele que no primeiro turno, por exemplo, encarou o Fortaleza. Mudou para melhor, né? Mudou para melhor. Agora, é engraçado você ver como os times no Brasil eles se transformam, alguns deles na janela. São 2 temporadas em uma no Brasil. O goleiro era o Carlos Miguel, que não está mais lá. Aí Fagner, Félix e Kaká ainda estão, o Hugo também. A defesa, todo mundo está lá. Meio campo tinha o Bidon, que era um titular absoluto, hoje joga muito pouco. Com o Ramon Dias, Garro e Ranielli. Aí o Mosquito já saiu por falta de pagamento, o Wesley foi vendido e o Romero ainda está lá. É um time completamente diferente. Quem é que joga hoje? A gente não sabe, porque eu acredito que o Ramon vá poupar titulares. A certeza que a gente tem, porque já foi anunciado pelo próprio Corinthians, é que o Memphis... ele não vai jogar, ele sequer viaja, está treinando, parece que a gente coloca imagens do Memphis treinando, que ele ficou treinando em São Paulo para o jogo de sábado. Será que os outros titulares também estão sendo guardados? Eu entendo ser prudente priorizar o jogo de sábado. Agora só vou saber quando a escalação for anunciada. Eu não tenho a informação de que time levará a campo o Ramon Dias. Eu estava vendo no nosso site aqui, é claro que é uma provável escalação. Mas ela é pesada. É Hugo, Fagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Martínez, Charles, Garro, Carrilho, Thales Magno e Yuri Alberto. É o melhor possível. O que o nosso site está informando aqui, o GE.globo. Apostando em time titular. E tem uns parentes. O André Ramalho pode fazer um terceiro zagueiro no lugar do Carrilho, o Romero pode entrar no lugar do Thales Magno. Porque, por exemplo, contra o Bragantino, o jogo da ida... Ele poupou bem, né? Foi com o time reserva. Poupou bem. Contra o Juventude, o jogo da ida da Copa do Brasil, ele foi com o time reserva. É que é um outro nível de enfrentamento, né? O Bragantino e o Fortaleza hoje, você jogar no Fortaleza, como o André falou, Fortaleza... É a situação do brasileiro. Sim, ele priorizava Castelão o Campeonato lotado, Brasileiro. Também não dá para você ir muito... O jogo sábado, cara, assim, é final de Copa do Mundo. Se o Corinthians não ganhar do Atlético Goianiense em casa, cara, é um jogo que praticamente te deixa num estado, assim, quase que irreversível para sair da zona do rebaixamento. E o jogo seguinte é contra o São Paulo fora. Exato. Mas é Brasília, eu joguei né? em Brasília. São Paulo verdade, decidiu para Brasília. Mesmo assim. Então, assim, o jogo sábado, cara, para mim é prioridade 0 do Corinthians, deveria ser o jogo de sábado. Agora o Ramon... Mas será que com terça e sábado você não consegue ter um intervalo? A questão só é cara, o Flamengo perdeu o Luiz Araújo, né? Mas, cara, isso é inerente ao futebol, então, né? Machucar, mas o jogador que atua uma vez por semana tem menos chance de ser lesionado mas que para machucar no treino. Pode, né? Cara, pensar assim é duro, cara. É duro. Eu não teria dúvida. Eu sei que é uma escolha difícil. Por exemplo, o Garro. Você não pode perder o Garro de jeito nenhum. O Garro hoje é o melhor jogador do Corinthians. Eu não teria nenhuma dúvida. Garro, você vai ficar no banco. A seleção do campeonato. Mesmo com a dificuldade do Corinthians. Você é para sábado. Eu não teria dúvida alguma. Eu acho esse jogo tem um perigo para o Fortaleza que é não matar hoje, resolver hoje, deixar para ficar aberto, ganhar de pouco ou empatar e ter que resolver em Itaquera. Eu acho perigoso. O Corinthians tem criado um ambiente muito bom. Muito bom. Eu fiz 2 jogos seguidos do Corinthians na Neoquímica Arena. Voltou a criar esse ambiente bom, né? O ambiente contra o Flamengo e contra o Juventude foram ambientes assim... Aquele ambiente que transforma o time. Se você, Ramon Dias, você não pouparia, por exemplo... Difícil. Eu não teria nenhuma dúvida. Eu acho que você tem que ouvir a ciência um pouco nesse caso. Assim. Não teria nenhuma dúvida. Ouvir fisiologia, ouvir como é que você está, tem risco, não tem, está inteiro, não está inteiro, está 80%, 90%, 100%. Porque em termos de intervalo dá. Terça e sábado é um intervalo razoável. Um intervalo tanto que a gente que o cara está desgastado, né? Talvez tenha que ouvir um pouco a ciência, poupar o Garro, de repente deixá-lo para o segundo tempo, se precisar.